relatório do IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudança Climática da ONU, lançado nesta segunda-feira, aponta que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. Migração forçada, desnutrição, doenças estão entre as principais consequências dessa situação. Para analisar isso, nós vamos conversar agora com Stella Hershman, especialista em política climática do Observatório do Clima. Bom dia, Stella, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Stella, o relatório aponta impactos no abastecimento de água, na agricultura, na criação de animais, na saúde da população e até mesmo na infraestrutura das cidades. Mas isso não afeta igualmente os países nem as populações desses países, né? As populações das periferias acabam sendo mais afetadas. Como as desigualdades sociais potencializam os efeitos das mudanças climáticas? Bom, o relatório do IPCC lançado ontem, uma das principais conclusões é justamente essa, que a gente já está vivendo os impactos das mudanças climáticas, o mundo inteiro já está convivendo com esses impactos severos, mas que eles não afetam de maneira igual todas as populações. As populações mais vulneráveis são aquelas que estão mais expostas ao risco. E a gente está falando aí de mais de 3 bilhões de pessoas, né? Metade do planeta, né, da humanidade, está mais vulnerável aos impactos da mudança climática do que os países mais bem preparados. E isso tem um contexto de injustiça climática, porque esses países mais vulneráveis são aqueles que deram menos causa ao problema. E eles estão menos preparados para lidar com o problema e também para se adaptar às mudanças climáticas. O relatório ele é bastante objetivo em apontar que as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do planeta, né, Stella? No entanto, muitas lideranças globais ainda se negam a admitir isso e a agir de forma adequada, né? Há quem diga até que essa mudança de 1 grau na temperatura não faz tanta diferença assim. Explica para nós o que é a mudança climática e que consequências que elas têm. Bom, o relatório do IPCC, a primeira parte dele foi lançada em agosto do ano passado, e ele trouxe como um fato, isso não está mais em discussão na ciência, que a mudança climática é causada pelo homem, nós demos causa a esse problema, e que esse problema hoje já representa um aquecimento de 1,1 grau em relação à época, né, antes da Revolução Industrial. Então, hoje, esses impactos que a gente observa, eles são reflexos desse aquecimento. E esse aquecimento ele pode aumentar em muito, com consequências muito graves, se a gente deixar esse problema continuar, as emissões de gases de efeito estufa continuarem numa tendência de alta. O relatório ele estabelece alguns cenários, né, de mais otimistas ou menos otimistas. Então, a gente tem um cenário que a gente consegue conter o aquecimento a 1,5 graus. Isso seria muito importante. Esse foi um limite acordado pelos países em 2015 e que a ciência mostrou que é o limite máximo que a gente vai conseguir lidar com esses impactos que serão graves, mas que a gente ainda consegue fazer algum tipo de adaptação. Ou esse limite pode ir a 2 graus, 3 graus, 4 graus, mas aí a vida fica muito difícil na Terra. Esse cenário mais otimista, ele exige dos governantes um comprometimento do mundo inteiro de reduzir as suas emissões em 50% até o final dessa década. Então, a gente está falando aí de 8 anos, você pode colocar em número de meses, assim, cerca de 90 meses que o mundo tem para cortar pela metade as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso significa uma transformação gigantesca, né, no modo dos modos de transporte, no modo que o mundo produz e consome energia. E aqui, no caso do Brasil, significa uma transformação muito grande em relação ao uso da terra, ao desmatamento. E é esse tipo de comprometimento que a gente precisa dos líderes mundiais. A gente precisa que eles coloquem metas mais ambiciosas de redução de emissão e que implementem essas metas. Aqui, no caso do Brasil, a gente precisa zerar o desmatamento. E como que você avalia a postura que esses países têm tido até agora? As políticas que estão sendo propostas, elas são suficientes para mitigar esses efeitos? Ainda há tempo para fazer as mudanças necessárias para corrigir o que é preciso? A gente tem uma janela assim, de oportunidade muito pequena, né? Como eu disse, são poucos meses que a gente tem para realmente dar esse passo transformador de reduzir pela metade.
E o mundo não tem colocado na mesa de negociação, né? Todo ano tem um encontro global dos líderes para tratar essa questão, e o mundo ainda não colocou na mesa compromissos suficientes. E além de colocar compromissos, a gente precisa implementar esses compromissos, que é a parte mais difícil. Além de fazer a promessa, a gente tem que cumprir essa promessa. Existem países que estão caminhando numa direção um pouco mais acertada, mas ainda a somatória, né, de todos esses compromissos individualizados ainda não é suficiente. Por isso que na COP26, que aconteceu no final do ano passado, em novembro do ano passado, teve um chamado para que os países esse ano fizessem mais um momento de aumento de ambição. A COP27 vai acontecer em novembro desse ano, no Egito, e os países precisam apresentar até lá compromissos mais ambiciosos. Mas tem países que estão muito mal, que estão indo na contramão do mundo, e o Brasil é um deles. O compromisso que o Brasil apresentou internacionalmente, ele, em vez de aumentar a ambição, ele é um retrocesso, e a gente sabe que esse governo não tem a menor intenção de cumprir as suas promessas climáticas, né? Pelo contrário, o que a gente viu com o governo Bolsonaro foi um aumento das emissões, o que a gente viu foi um descontrole total e absoluto das taxas de desmatamento, que são as principais causas de emissões no Brasil, e não há nenhuma perspectiva de melhor. O que a gente precisa realmente é trocar esse governo para conseguir pensar em recuperar nosso prestígio internacional, o nosso comprometimento com a agenda climática e o reconhecimento que o Brasil uma vez já teve de ser um grande líder nessa questão importante da geopolítica hoje. Estela, e nessa situação de ter dificuldade para mudar esses cenários, há impactos bastante significativos sendo demonstrados no relatório do IPCC para a produção de alimentos, para a criação de animais, para a pesca. Mesmo com melhoria dos avanços da técnica de produção, essas produções estão em risco, né? Que regiões devem ser mais afetadas e que consequências que isso deve trazer? Um dos objetivos desse estudo foi justamente mostrar a vulnerabilidade, né, do mundo em relação aos impactos. É um grande apanhado de informações sobre o sofrimento humano que a gente já vive e que vai piorar com o aumento do aquecimento na Terra. Em relação às regiões mais vulneráveis, o relatório destaca a África, o Sudeste Asiático, mas também a América Latina. O Brasil, né, principalmente, que tem como uma das suas principais atividades econômicas a produção agrícola, deveria ter uma especial atenção, um especial interesse em mitigar esses efeitos, em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque a gente vai ver grandes impactos no regime de chuvas, então a gente vai ter que lidar com maiores secas em alguns lugares, em outros a gente vai ver uma intensificação dessas chuvas fortes que causam desastres, né, como a gente tem visto no final do ano, início desse ano, né, com fortes chuvas atingindo Bahia, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, e esse relatório ele mostra que a população que vai ser impactada, por exemplo, por esse aumento de enchentes no Brasil pode dobrar ou até mesmo triplicar. E a gente vai ver perdas de vidas humanas e também de produção agrícola. Então, o efeito econômico para o Brasil é muito forte. O Brasil é um dos países mais impactados economicamente com as mudanças climáticas. Você apontou essa questão da produção de alimentos, né, de como a política do governo Bolsonaro ela não está alinhada com uma redução efetiva dos efeitos das mudanças climáticas. Que outras mudanças seriam necessárias para que a gente pudesse melhorar essa capacidade de responder às mudanças climáticas na questão da produção de alimentos? A reforma agrária é um caminho para isso? O que a gente poderia fazer para melhorar nesse sentido? O Brasil ele precisa, como eu disse, né, para conter as mudanças climáticas, a principal medida que o Brasil precisa resolver é a questão do desmatamento, que é o nosso principal fator de emissão. Mas existem outras medidas importantes. Então, a nossa agricultura poderia ser uma agricultura muito mais sustentável. Esse é um lema, né, que a gente vê o governo repetir muitas vezes, mas ela poderia ser ainda mais sustentável. A gente vê, por exemplo, muitos dos recursos públicos sendo direcionados para o agronegócio sem nenhuma exigência de contrapartida
de bens e, enfim, respeito às normas ambientais. Então, tem dinheiro público financiando o agronegócio, que a gente sabe que ele é altamente dependente, né, desses recursos, sem exigir nem que sejam cumpridas as leis ambientais, como o Código Florestal, e muito menos exigindo que seja uma agricultura, uma agropecuária de baixo carbono. Então, a gente realmente precisa direcionar os incentivos econômicos para onde a gente precisa ver o maior impacto disso e ter maior resultado. O relatório aponta, por exemplo, que não é só as áreas de agricultura que podem sofrer com mais seca, com aumento de temperatura, até os animais que normalmente são pouco sujeitos, né, a estresse térmico, eles vão sentir esse impacto do aumento da temperatura e vai reduzir a produtividade. Então, é uma preocupação generalizada de um país altamente produtor como o Brasil. Então, a gente realmente precisa repensar esse modelo econômico, alinhando os investimentos, os recursos públicos, para onde a gente vai ter um maior resultado, seja também de mitigação de gases de efeito estufa, né, que é um dos principais objetivos, a gente falou em redução de 50% até 2030, mas também para adaptação, que é um outro ponto importante desse relatório, que a nossa capacidade de adaptação, ela existe, o mundo já tem feito experiências importantes de adaptação, mas ela é inversamente proporcional às emissões de gases de efeito estufa e de aumento de temperatura. Então, a gente precisa reduzir os gases de efeito estufa, conter o aumento da temperatura e aumentar a nossa adaptação para mitigar os impactos da mudança climática. Pois é, Estela, os avisos estão sendo dados, né? A ciência está sempre aí informando, trazendo novos relatórios, novos dados, né? Esse é um dos relatórios mais completos do IPCC, com muitas fontes de dados muito seguras, e a gente espera que os governantes ouçam, né? Que comecem aquelas lideranças que têm condições de fazer essa mudança, que elas comecem a fazer. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e um bom dia para você, Estela. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia a todos. Conversamos aqui com a especialista em política climática do Observatório do Clima, Stella Hershman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.